Bem, vamos ao nosso sermão. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Paulo foi um apóstolo e tinha um ministério apostólico, mas ao mesmo tempo, não pense nele como não tendo o coração de Cristo, ou o coração de um pastor. Ele se importava profundamente com as pessoas. Eu estou com muito medo, embora aprecie muito esse desejo recém-descoberto de fazer tudo para a glória de Deus, que fazer missões para a glória de Deus e pregar para a glória de Deus. Mas isso em si também pode se tornar algo distorcido, porque às vezes é usado como desculpa para não ter paixão pelas pessoas, para não ter amor pelas pessoas. Devemos sempre fazer todas as coisas, em primeiro lugar para a glória de Deus, mas verdadeiramente se fizermos isso, se estivermos amando o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos cuidar das pessoas, especialmente quando sabemos que podemos escolher a pior de todas, a pior pessoa na face da terra, e sabemos que podemos fazê-la parecer um menino de couro, se não fosse pela graça de Deus em nossa vida. E portanto devemos exortar as pessoas à verdade, para a glória de Deus, mas também para o seu benefício. Também, e eu posso ver isso em Paulo, ele diz, portanto, eu rogo-vos, irmãos. Uma das maiores necessidades da igreja hoje em dia, a minha esposa, quando ela veio para a América pela primeira vez, ela disse que a primeira coisa que ela notou é que parecia que os cristãos americanos, eles eram um pouco estranhos. Ela disse que considerávamos o trabalho do nosso pastor nos repreender tanto pública quanto privadamente, para zelar por nossas almas, para nos exortar, nos encorajar, para nos dizer quando estamos errados. Parece que os cristãos americanos não fazem parte disso. Eles consideram um ataque quando é uma das maiores expressões do amor pastoral, que um homem arrisque o seu relacionamento para honrar a Deus e salvar almas. E nós vemos isso em Paulo. Ele está rogando não vou perder o sono esta noite, porque as pessoas no mundo não têm autoestima. Eu não vou perder o sono esta noite, porque eles não estão tendo a sua melhor vida agora, ou não estão sendo tudo o que podem ser, ou o talão de cheques não está equilibrado. Eu vou perder o sono esta noite. Se perder o sono esta noite, é porque os homens vão ficar nus diante de Deus e serão lançados no inferno. Quando eu prego e quando vocês pregam aqui ou no campo missionário, vocês não podem simplesmente pensar que é apenas um comunicador da verdade e deixá-la lá. Você tem que pregar como um moribundo para os moribundos. E eu enxergo isso em Paulo. Havia uma paixão, havia uma insistência. Ele não ficava simplesmente satisfeito se pregasse bem ou se comunicasse a verdade. Ele ansiava que Deus fosse honrado entre os homens, e ansiava que os homens fossem santos, fossem semelhantes a Cristo, e fossem capazes de se regozijar no benefício da sua grande salvação. Devemos ser um povo dado a exortar os nossos irmãos a uma piedade cada vez maior, a uma piedade cada vez mais ampla, para abundar cada vez mais em amor. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. O que ele está rogando aqui? Para fazer o mais difícil, algo escandaloso. Em alguns casos, alguns diriam uma coisa absurda, que uma pessoa poderia fazer, que é exortar uma outra pessoa a fazer, dar a sua vida. Você sabe que até o diabo estava certo. Nesse sentido, você pode tirar os bens de um homem, suas casas, as terras, você pode fazer absolutamente qualquer coisa com ele, mas no momento em que você toca na sua carne, é quando você realmente vai testar este homem.
dar um carro, uma casa, o dízimo. É uma coisa pequena. Mas pedir a um homem que dê a sua vida... Eu sei que há muitas noções românticas a respeito das missões, mas Amy Carmichael, o livro da Elizabeth Elliot, está certo. Missões é simplesmente isso, uma oportunidade de morrer. Uma oportunidade de dar a sua vida por algo muito maior do que você. Muito maior do que você. Então ele vai rogar a essas pessoas que façam o que alguns considerariam praticamente cultual, absurdo, ridículo, imoral. Dar a vida, oferecer a sua vida. Agora, você vai precisar de um remédio forte para motivar uma pessoa a algo desse tipo. O que na terra ou no céu poderia motivar um homem a dar a sua vida? Observe a primeira palavra no nosso texto. Pois, rogo-vos, pois. Então continua dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando Paulo coloca o pois ali no texto, o que ele está fazendo é vincular este texto a outra coisa. Ele diz basicamente isso. Eu vou rogar a vocês, incentivá-los a entregar a sua vida a Deus para oferecê-lo como sacrifício vivo e santo a Deus. Agora eu vou fazer isso com base no seguinte: os primeiros 11 capítulos deste livro, que descrevem para vocês as misericórdias de Deus, Paulo faz a mesma coisa lá no livro de Efésios. A teologia mais profunda que creio que vocês vão encontrar são os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios. Mistério sobre mistério de Deus. Mas ele chega ao capítulo 4, depois de falar de todas as grandes coisas que Deus fez em Cristo. Ele chega ao capítulo 4 e diz: portanto, agora, nós iremos para a religião prática. Entramos na teologia, agora vamos para a praxis. Baseado no que Deus fez por vocês em Cristo, entregue a sua vida. E isso é absolutamente espetacular. Isso é o que torna o cristianismo algo diferente da escravidão ou do trabalho penoso. Damos as nossas vidas como pessoas que estão encantadas por alguma coisa, por pessoas que viram algo que é tão grande, que consideram uma coisa assim, pequena, dar a sua vida. Eu gostaria de apresentar a vocês esta manhã que a razão pela qual algumas pessoas são tão relutantes e se poupam com a maneira como entregam suas vidas a Deus é porque elas não conhecem as misericórdias de Deus reveladas na pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas em nossas igrejas são absolutamente não convertidas, só para começar. Mas mesmo aqueles que são verdadeiramente convertidos definham em pobreza. Mesmo no meio, às vezes, de uma boa pregação expositiva. E por que isso? Eu cheguei a uma conclusão. Você pode obedecer a todas as leis da pregação expositiva e ainda assim a pregação estar sem Cristo. Você tem que entender que quando você chega a um texto e prega esse texto, ainda deve ser tudo a respeito de Cristo, ou não será nada mais do que um pitoresco ensino moral. É por isso que nós vemos os sermões de Spurgeon durarem e permanecerem. É porque toda vez que ele pegava um texto, ele se dirigia a Cristo imediatamente. Era tudo a respeito de Cristo. Eu diria a vocês que cada palavra neste livro é a respeito de Cristo. Eu diria a vocês que nada neste livro pode ser entendido à parte de Cristo. Eu gostaria de apresentar a vocês que tudo o que Deus o Pai já fez, Ele fez por Cristo, para Cristo, por meio de Cristo e em Cristo. Fora de Cristo não há absolutamente nada. Nada existe. Tudo é absolutamente absurdo sem Cristo. E Paulo vem até essas pessoas rogando que elas façam o impensável até que ele traga a motivação. De onde vem
o autossacrifício. É justo que o reino de Deus avance violentamente e os violentos o tomem pela força? Há apenas alguns homens que estão simplesmente preenchidos de determinação e vontade de fazer a coisa certa e dão a vida? Se isso for verdade, é idolatria. E é autoadoração. Como o irmão Charles Slater, que está ali, me disse várias vezes, aqueles homens que violentamente tomam o reino à força não são violentos em sua força e vontade própria. Eles são violentos porque estão desesperados. Eles conhecem a sua fraqueza, eles sabem da sua necessidade, e saber de sua fraqueza os deixa tão desesperados que eles agarram o reino com todas as suas forças. Mas o que conduz uma pessoa a dar a sua vida, o que é? Eu diria a vocês, há apenas uma razão bíblica. Que eles vislumbram ou vislumbraram algo das glórias de Deus na face de Cristo. O cristianismo, embora tenha uma lei, uma ética e uma moralidade, não se trata de cumprimento de regras, ou de ética, ou de moralidade. Fazer dos Estados Unidos da América um povo moral seria simplesmente torná-los 2 filhos do inferno, ou filhos do inferno 2 vezes mais. O cristianismo é sobre Cristo, é sobre a graça, trata-se da redenção. E como eu disse ontem à noite, se você notar que seu amor por Deus está diminuindo, ou não é o que deveria ser, todos nós devemos dizer o que você não glorifica a Deus como deveria, ou que você precisa crescer, ou que você precisa encontrar poder sobre a pornografia, você o faz correndo para descobrir mais das glórias de Deus na face de Cristo. É assim que você faz. É dele. Tudo tem que voltar e contornar em Cristo, ou então é idolatria. Tudo. É uma das razões pelas quais eu literalmente odeio quando alguém menciona algo sobre teologia sistemática, e então eles próprios ou outra pessoa prefaciam isso. É claro, você tem que ter cuidado, porque a teologia sistemática por si só, ou a doutrina por si, pode fazer você frio, e não haverá frutos, e você vai se encher de orgulho. Eu não concordo em nada dessa afirmação. A verdade nunca pode ter um efeito ruim sobre uma pessoa. A boa teologia sempre vai criar fogo. Essa é uma das maneiras que você sabe que é uma boa teologia. E se não cria fogo, não é culpa da verdade. Ou está sendo ensinado incorretamente, ou sendo ouvido por ouvidos não convertidos. Você quer ser repreenchido com fogo. Você quer ser capaz de sair por aí e perder a sua vida por causa de Cristo. É um esforço bastante fácil. Apenas o conheça. A sua glória, a sua beleza, o seu poder, a sua vida. Saiba o que Deus fez por vocês no Evangelho de Jesus Cristo. Quero dizer, veja o que nós fizemos. Em vez de seguir Jonathan Edwards, seguimos Benjamin Franklin. Seguimos o pragmatismo em vez do pensamento correto. A igreja está com problemas. Então é o que eles dizem. O problema é que a maior parte do que eles chamam de igreja não é a igreja. E a igreja não está tão em apuros quanto todos pensam. Na verdade, a igreja hoje em dia é absolutamente linda, ela é gloriosa, ela é humilde, ela está quebrantada, ela está confessando o seu pecado. O problema é que todo mundo está chamando de igreja hoje o que não é uma igreja. Basicamente, em geral, o que é chamado de igreja hoje nada mais é do que um bando de pessoas da igreja, não convertidas, com pastores não convertidos. O que você tem que ver é o seguinte: tentamos ajudar as pessoas dando-lhes princípios, e há princípios na Bíblia. Tentamos ajudá-los dando-lhes 10 maneiras de fazer isso e aquilo, e cursos de discipulado e todo tipo de coisas em fazer as pessoas crescerem. Ensine-lhes quem é Deus. Mostre a eles as obras de Deus.
Ensine-os a respeito de Jesus Cristo. O problema é que muitos pastores não podem fazer isso, porque é um trabalho árduo buscar esse tesouro. Missionário, se você vai ser de alguma importância no campo, então saiba disso. Você vai ser caluniado por todos os outros missionários. Assim como John Hyde. Dizia-se que John Hyde era todo tipo de coisa, porque tudo o que ele sabia fazer era ficar no seu quarto e orar. Ora, eu acho que se você vai ser um missionário de qualquer jeito, é isso que você deve fazer. Fique no seu quarto, não só ore, estude. Para que quando você sair deste quarto, você tenha algo a dizer sobre Deus. E para que você possa sair deste salão. Me escute, eu fiz isso, eu estive lá, eu vesti a camisa, você anda lá com todo esse zelo por meio da praça e você começa a pregar e você pensa como um jovem missionário que os anjos vão cair do céu e o coro da aleluia vai ser cantado. Milhões de pessoas vão se converter, eles vão te jogar nos ombros e construir uma estátua sua. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: você vai até lá e vai pregar, e você vai pregar. E quando uma multidão começar a te ouvir, alguém em algum lugar vai se levantar e te chamar de um demônio. A multidão inteira vai se voltar contra você. Eles vão pegar o seu pequeno púlpito, o seu microfone improvisado e todos os seus panfletos e vão te jogá-lo no meio da rua. Ele vai precisar muito mais do que um zelo romântico por missões para fazer você se levantar, pegar o seu púlpito, os seus folhetos e voltar para lá e pregar de novo. Será preciso uma paixão por Deus que é criada a partir de conhecê-lo. E isso é o mesmo para tudo na vida cristã.